Programação. Bom, o que é exatamente programação? Hoje nesse vídeo aqui vamos descobrir o que exatamente é programação. Muitas vezes ouvimos falar sobre programação de computadores. Hoje vamos descobrir o que exatamente é programação de computadores. Vamos descobrir aqui nesse vídeo. Bom, tecnicamente programação é um substantivo feminino que quer dizer ação ou resultado de programar. Isso é só uma definição da internet do que significa programação, a palavra programação. Agora vamos entender o que é exatamente programação de computadores de uma maneira muito simples e didática de processar a informação. Bom, programação é uma área de TI, é uma das áreas de TI responsável por criar linhas de códigos que diz ao computador o que ele deve fazer. O que é dizer ao computador o que ele deve fazer? Bom, basicamente isso é mesmo que dizer um aplicativo ou um site, qualquer coisa que seja de um computador, um sistema, como ele deve funcionar no computador, no telefone, qualquer sítio onde ele seja instalado. É a mesma coisa que dizer um software, como é que ele deve funcionar. Nesse caso, então, o que seria exatamente linhas de código? Bom, linhas de código são basicamente comandos que o programador cria para que o computador possa fazer o que ele quer que ele faça, o que ele esteja programando para que o computador faça. Aqui já podemos perceber o que é exatamente programar. O que é exatamente programar? É exatamente escrever linhas de códigos para que um sistema ou qualquer coisa que se esteja programando no computador ele execute do jeito como você quer. Você diz ao computador através da escrita como é que o programa deve funcionar e como é que ele deve ser usado nesse caso. Bom, vamos imaginar isso num exemplo. Vamos ver um ATM. Um ATM serve para levantar dinheiro, mas como é que exatamente o ATM funciona? Ali há linhas de códigos criados para que o ATM te entregue o dinheiro. Por exemplo, quando chegamos no ATM para levantar dinheiro, o ATM dá-nos uma informação. Para levantar o dinheiro, insira o cartão. O que nós fazemos? Nós inserimos o cartão, depois ele diz, digita o PIN do cartão. Você digita o PIN do cartão, aí ele te dá uma opção de escolher o que tu queres fazer nessa operação. Se queres levantar, queres ver saldo, queres transferir, esse tipo de coisa. Então ali você escolhe o que você quer fazer. E ao escolher, ele entra na parte do que você escolheu. Bom, ao escolher a parte de levantar o dinheiro, ele entra na parte de levantamento e ele dá a opção de tu escolheres qual é o valor que tu queres levantar nesse momento. E ao fazer isso, você seleciona o valor e retira o valor, retira o cartão. Ao retirar o cartão, ele pergunta se é necessário o recibo ou não. Você escolhe se você quer tirar o recibo ou não. Mas aqui é só para termos uma ideia do que exatamente é programação. Vamos lá entender onde é que programação entra nessa parte, em tudo. Quando linhas de códigos, nesse exemplo, são os comandos que foram escritos e ditos à máquina. Bom, o funcionamento dessa máquina aqui quer dizer que todo esse processo de levantar, de depositar, mandar escolher, esses comandos foram escritos por um programador para que a máquina funcionasse desse jeito. Ele poderia muito bem ter escrito de uma outra forma, de um outro jeito. Esse funcionamento foi dito pelas linhas de códigos escritas por um programador. Linhas de código são palavras que são escritas para que o computador ou uma máquina, como podemos ver no caso do ATM, execute uma tarefa de uma certa forma. O programador diz como é que a máquina deve funcionar e qual é a sequência que ele deve seguir para executar uma tarefa. Aqui podemos perceber que programação é uma escrita de lista de códigos ou códigos escritos por um programador para que uma máquina ou um computador execute uma certa tarefa. Podemos perceber isso, mas há um porém. O computador não entende a linguagem dos homens. Assim como nós não entendemos a linguagem do computador, porque o computador
usa uma linguagem chamada linguagem de máquina. E uma linguagem de máquina é difícil de ser entendida por pessoas. Nos tempos antigos, a programação era feita de um outro jeito. Agora, nesses tempos, foram criadas as linguagens de programação que facilitaram com que o homem pudesse programar de uma maneira muito mais fácil, que o computador pudesse perceber e o homem pudesse perceber. Esse caminho inventado foram as linguagens de programação criadas para que o programador possa escrever os códigos e o computador possa ler e interpretar e entender o que o programador quer que ele faça. Bom, linguagem de máquina é uma combinação de números binários que são 0 e 1. O computador usa apenas dois números, que é 0 e 1. E a linguagem de máquina é composta exatamente por esses dois números, o que significa que nós, ao olharmos para a linguagem de máquina, para entender, teremos que decifrar esses dois números. É normal o computador querer dizer abrir a porta e ele só colocar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nós não somos capazes. Será muito difícil de parar ainda aprender exatamente o que significa esses zeros e 1. Foi por isso que inventaram as linguagens de programação. Linguagens de programação foram métodos criados para que o programador possa programar de uma forma fácil, que o computador possa entender e o homem possa entender. Bom, as linguagens de programação hoje que temos são várias, mas as mais conhecidas são PHP, JavaScript, HTML, CSS, Java, acredito que já ouvi falar sobre Java. Muitas vezes Java é um termo muito usado quando se fala de informática. Sempre na área de programação usa o nome Java. Então Java também é uma linguagem de programação, e para poder programar ou criar um sistema, um site, um aplicativo, uma casa inteligente, qualquer coisa que você quiser programar, há uma certa linguagem distinta e criada exatamente para fazer aquele tipo de programação que você queira fazer. Bom, por exemplo, a linguagem para criação de sites ou aplicativos web, podemos usar JavaScript, HTML, CSS, são as linguagens mais usadas por essa área. Tem também a programação de aplicativos, usam mais Java, a programação de jogos, Python. Existem muitos tipos de linguagens de programação que são especializadas ou criadas exatamente para realizar um tipo de programação. Basicamente é sobre isso. Espero que tenham entendido o que é programação e para que serve. Em outros vídeos irei trazer outros conceitos sobre essa área mesmo de programação, mas também tinha que começar trazendo um vídeo sobre a definição do que é uma programação. É basicamente isso. Espero no próximo vídeo e tchau!